tem que ver se não é o trem que vem no sentido contrário, né? Mas, de qualquer maneira, o que eu acho é que o time está mais bem arrumado. Isso me parece. O time está mais bem arrumadinho. Tá? O Garro sabe o que fazer com a bola, como bem disse o Marco Antônio Rodrigues, é um canhotinho. Canhotinho, meia esquerda, geralmente é talentoso, né? Mas ainda tem muito chão para andar, né? Tem que ver ainda muita coisa. Me lembro quando o Fausto Vera estreou, todo mundo se derretia pelo Fausto Vera. O Vitor Pereira foi para o Flamengo e queria o Fausto Vera levar junto. Imagina se o Corinthians ia deixar, depois do episódio da sogra. Mas, enfim, e hoje em dia o Fausto Vera é um jogador meio reserva, tá? Mas tem ainda o bravíssimo Coronado. Esse Coronado, para mim, é o grande mistério do Corinthians no momento. Estou louco para ver esse Coronado jogar, para ver se isso aí é jogador mesmo ou se é blefe. Mas deu uma melhorada, inegavelmente deu uma melhorada. Agora, tem o teste fundamental, né? Tem o derby. O derby é a chamada prova de fogo, né? Se jogar bem o derby, não precisa nem necessariamente ganhar o derby, mas se jogar bem o derby, dá uma animação. E se ganhar o derby, que não é impossível, eu acho que o Palmeiras é favorito, mas não é impossível, se ganhar o derby, vai embalar e vai classificar no Corinthians, vai classificar na próxima fase do Paulista. Eu ouvi o que eu estou falando. Porque aí se enche de moral, se aproxima em termos matemáticos e pode até conseguir. Eu sempre achei as entrevistas do Antônio Oliveira muito boas. Desde que ele passou a ser técnico, né? Porque ele veio para cá como auxiliar do Gesualdo, né? Mas depois que ele virou técnico, sempre que eu, por acaso, estava num troca de passe, num linha de passe, enfim, nesse programa pós-jogo, e caía o Antônio Oliveira, eu dizia, pô, esse cara é lúcido, esse cara sabe falar, sabe o que está falando. Eu acho que ele pode fazer dar certo no Corinthians, sim. Eu acho ele um cara muito pé no chão e que conhece futebol. Eu acho que pode dar certo. Seria um português que ninguém esperava, meio que improvável, já que veio como auxiliar, mas, de repente, quem sabe, não se revela aí um Abel Ferreira do B para o Corinthians. Aliás, seria Abel Ferreira do C do Corinthians. O Pedro Vitor Rodrigues Brabo, que claramente não é parente do nosso Marco Antônio Rodrigues, não ele teria entendido bem, ele disse assim, a Marília só quer falar mal por falar mal e não reconhecer a postura do que a postura do novo técnico mudou o ambiente e o ânimo dos jogadores. Mas foi exatamente isso que eu disse, exatamente. Isso que eu disse. Não foi, Bodão? Eu acho que tem mais uma coisa que eu não disse, além da postura motivacional que eu falei aqui. O posicionamento novo dele, ele potencializa alguns jogadores, né? Então, não tem mágica. Não é que o Yuri Alberto não jogava nada com ninguém, resolveu jogar, ou ele estava boicotando o trabalho do Mano e ele resolveu jogar. O próprio Yuri Alberto já falou 1 milhão de vezes que ele não gosta de jogar de costas, que ele não sabe fazer o pivô. Como é que ele jogou nos últimos 2 jogos? Um recorte muito pequeno, eu votei na enquete, ainda não dá tempo de avaliar. Ele jogou de frente para o gol. Ele jogou com 2 atacantes. Mesmo ontem, que tinha o Wesley quase como um ponta pelo lado esquerdo, o Romero não funciona assim. Então, era uma linha de 3 no meio, com o Garro no meio, o Garro no meio, jogando com o Maicon e jogando com o Wesley, que esse ia mais, porque era o Caetano jogando de lateral esquerdo. E o Romero e o Yuri Alberto, na hora do ataque, se posicionando como 2 atacantes. Essa linha dá ao Yuri Alberto o campo que ele ganhou, por exemplo, correndo para frente, de frente para o gol, quando ele fez o gol. O Wesley fez o gol assim, o Corinthians deixou de jogar com um jogador de referência na área. Primeiro, não tem altura para isso, não tem cacuete para jogar disso, não sabe fazer a casquinha. O Yuri Alberto não é esse jogador. Então, não é sobre só escalar jogadores diferentes. Às vezes é escalar a bolinha na bolinha, o quadradinho no quadradinho, o retângulo no retângulo, às vezes funciona mais. E é verdade que esses últimos 2 jogos do Corinthians foram contra adversários mais, digamos, acessíveis. Nesse finalzinho de fim de papo desta quinta-feira, eu ainda com a minha onça Paola Oliveira, vou perguntar para vocês o que vocês estão achando deste desenlace do Mbappé. Alguém aguenta mais ouvir dizer que o Mbappé está indo para o Real Madrid? Interrogação. Vai, Renato. É insuportável. Esse negócio do Mbappé, há 3 anos, é uma novela insuportável, né? Realmente. Agora já surgiu a possibilidade dele ir para um terceiro clube, que ninguém sabe qual é. Isso. Não fica no Paris Saint-Germain, talvez não vá para o Real Madrid, vai para o terceiro clube, que ainda ninguém sabe. O Mbappé vai acabar jogando lá no Sauditão. Estou sentindo que o Mbappé vai acabar jogando lá no Sauditão. É impressionante. Eu não tenho mais paciência para isso, não. Pior do que a novela do Mbappé, só a do Léo Ortiz. Não, quase igual.
Rodão, você acha que... Vamos lá, vamos fazer... Então, vamos para melhorar essa novela, para dar um verniz nessa novela. Vamos supor que, enfim, aconteça o que todo mundo espera que aconteça, ele vá para o Real Madrid com Ancelotti, Vinícius Júnior, Rodrigo, Bellingham e companhia limitada. Vai dar para fazer no Real Madrid o time do Mbappé? Porque o rapaz tem um ego, né? Não é fácil não, mas pô, daria, qualquer time, craque vai bem. Juntar um monte de craque é a melhor coisa que pode existir no futebol. Ele cairia muito bem lá, não tenho dúvida nenhuma. Agora, ele precisa controlar a questão da vaidade, tudo é um trabalho para o Ancelotti. O Ancelotti sabe fazer isso muito bem. Agora, eu estou temendo que, como o Mbappé vai ficar livre no meio do ano, o Augusto Melo faça alguma proposta para o Mbappé, hein? Do jeito que a coisa. Eu não duvido nada. Proposta pode, né? Vai mandar um oi sumido no WhatsApp. E aí, o que você acha e tal? Mili, no seu time de hoje em dia, nos seus 11 do mundo, o capitão é o Mbappé? Ele é o melhor jogador em atividade? Porque há essa discussão, né? Ele é o Haaland, é o De Bruyne. Quem é o melhor jogador em atividade? É o Bellingham, né? Começou muito bem, depois se machucou a temporada. Ele está com esse tamanho todo, pela idade, ele tem mais tempo para ser mais vezes melhor do mundo. Ainda não foi. Eu acho que ele seria, obviamente, um dos 11, mas não o capitão. Assim, o futebol francês, ele não dá muita musculatura, né? Ele precisa mesmo sair dali logo, porque o PSG, assim, gente, quando ele sair, aí é o oficial. Foi um grande fracasso, né? Essa fase do PSG de tentar montar uma seleção intergaláctica fracassou. E eu acho isso bom, acho muito bom. Não só por causa de tudo que a gente sabe que envolve, né? O dinheiro em volta do PSG, mas também porque futebol não é. Se fosse só ter um monte de craque, o Flamengo não estava nessa, né, seca de mais de um ano, né, Renato? Então precisa mais do que isso para a gente ter um time, né? É conjunto, é relacionamento, é gente que está massagista, é cozinheira, é cozinheiro. Um time é muita coisa, né? Então eu vou gostar de ver ele sair do PSG com toda a sinceridade. Mas ele estaria nos meus 11, mas não seria o capitão. Acho que ainda não tem maturidade para capitão. Como isso não vai acontecer muitas vezes esse ano, Renato, eu faço questão absoluta de colocar os resultados da rodada do Campeonato Paulista. Por favor, eu esqueci André Lucena, mas por favor, grifado com canetinha amarela, verde não, amarela, os resultados da rodada. Vamos lá, falarei com a entonação que é necessária. Ituano 1-1 ontem, o São Paulo perdeu para o Santos por 1-0 no Morumbi, o Bragantino venceu a Ponte Preta por 1-0, é o líder do grupo onde está o Corinthians. O Botafogo fez 1 gol e o Corinthians fez 4 em Ribeirão Preto, no dia de uma homenagem lindíssima mesmo ao Sócrates, feitas pelas duas diretorias e de imbecis que quiseram coibir a comemoração de uma menina de 8 anos no estádio de torcida mista, não era torcida única, então ela estava lá onde ela poderia estar. Virando a página, os jogos de hoje, a gente tem a Inter de Limeira e o Novo Horizontino, o São Bernardo e o Palmeiras, a gente já deu aqui a escalação do Palmeiras bem reserva, volte a fita, rebobine depois para você ver, o jogo é às 19h30, o Guarani pega o Santo André e a Portuguesa joga com Água Santa, lembrando que o Corinthians não ganhou só por 4-1 do Botafogo, certo, Miri Lacombe? Estamos na final, é isso? Estamos na final. O Corinthians feminino acabou de ganhar de 2-0 da Ferroviária, está na final contra da Supercopa, terceiro ano seguido, né? O jogo foi bom, foi um jogo técnico. Gabi Portillo jogou muita bola e na saída ela desceu a lenha na CBF. Porque ela criticou o horário do jogo, né? O estádio não estava cheio, obviamente, era uma semifinal. O jogo foi realizado às 3h30 da tarde. E ela falou que não é brincadeira, futebol feminino não é favor. Palavras dela, tá, gente? Eu vou falar de lembrança, mas isso ela falou. Futebol feminino não é favor, o Corinthians é imenso. Se vocês quiserem, eu dou um copo d'água, porque vocês vão ter que engolir a gente a seco. Para vocês não terem que engolir a gente a seco. Ela falou isso para a CBF. Gigantesca, né? Gigantesca mesmo. Eu acho que se tem alguma coisa... Eu falei agora há pouco que o Palmeiras é o futebol que dá certo para o Hendrick, e o futebol do Corinthians feminino é o Corinthians que dá certo. Então, o Corinthians, como instituição, também precisa defender
o que é audiência, muita da audiência que o Corinthians deu na televisão nos últimos tempos tem a ver com o sucesso estrondoso do time de futebol feminino do Corinthians. Então, de fato, tinha pouca gente na também, arena. Marília. Porque o jogo foi às 3h30 da tarde. E também uma nota para a Ferroviária, meu time do coração da minha cidade de Araraquara, pequena cidade do interior, consegue há muito tempo ter um belo time, um trabalho de base, já foi bicampeão da Libertadores, feminina. Então a Ferroviária merece, eu triste com a derrota, mas feliz com o trabalho que a projeção da Ferroviária tem no futebol brasileiro feminino. A Ferroviária e Araraquara é não só a maternidade do futebol feminino recente no Brasil, como segue sendo o único lugar, não é o único, mas é o lugar que com mais seriedade trata a formação de meninas. Conheço muita gente que manda menina para treinar em categoria de base da Ferroviária, porque de fato é um trabalho de excelência feito no Brasil. A CBF, né, podia, pelo menos, pelo time que está carregando ainda um germe do futebol feminino no Brasil, que tem sido o Corinthians, dar um pouquinho mais de cuidado.